Boa noite. O programa Brasilianas.org faz hoje um balanço aí dos acontecimentos econômicos em 2015 e dos cenários aí para 2016. Para nos ajudar nessa empreitada, contamos hoje com a participação de André Perfeito, que é economista-chefe da Gradual Investimento, da Laura Carvalho, que é professora do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP, e do Rudinei Toneto Júnior, que é professor titular do Departamento de Economia da USP de Ribeirão Preto. Também contamos com a colaboração do jornalista Nelson Lee, que irá selecionar perguntas enviadas aí pelos nossos internautas. Lembrando que o programa é gravado, portanto as perguntas já foram encaminhadas e selecionadas. Nesse primeiro bloco, vamos falar dos impactos da crise política sobre a economia, incluindo a saída de Joaquim Levy e a entrada do Nelson Barbosa no seu lugar. Vou começar com o André. André, em vez de falar especificamente aqui da reação do mercado, mas em geral, quando tem essas mudanças, qual é o comportamento do mercado de uma maneira geral? O que acalma o mercado? O que levanta o mercado? Olha, eu acho que não tem nada que vai acalmar o mercado agora, porque você tem uma crise política propriamente, né? Eu acho que o que a gente tem que, da saída do Levy, que me pega, assim, que fica mais claro para mim, é que teve um fracasso completo do plano que foi estabelecido, né? A vinda dele e a liberação de vários preços no início do ano fez a inflação subir muito forte, a alta da inflação levou a uma alta de juros bastante elevado e você ainda teve um processo de estatização, né, do passivo cambial privado, ou seja, via swap, que deu hedge, que fez estourar a dívida pública, né? Foi isso, e os juros nominais a gente pagou até nos últimos 12 meses R$500 bilhão, né? Então, isso tudo mostra que foi bastante complicado. E outra coisa, né? A gente perdeu o grau de investimento muito em cima do ajuste mais pesado, ortodoxo que fizeram. Agora, né, ficou essa questão fiscal que não vai sair do lugar ainda. Eu acho que da forma que está colocada, né, pensando o que o Nelson Barbosa pode fazer, na minha opinião não pode fazer nada, né, porque o ajuste fiscal não vai se dar de forma alguma via corte de gastos, né, porque não foi esse o problema. O que a gente teve foi um conjunto de exonerações da presidente que foi de 400 bilhões, né, nos últimos anos, e mais do que isso, né? Você teve um processo, que nem só de swap, a gente gastou R$100 bilhões só esse ano para dar hedge para as empresas. A Copa do Mundo custou 30, né? Você vai ter que recompor a margem. Então, mas o mercado está querendo ver esse ajuste. Por quê? Porque ele está vendo a trajetória dos juros nominais subindo, isso daí está virando dívida bruta, e você vê que o buraco não estanca, né? Então, agora cabe a presidente e ao ministro encaminhar uma questão nova, né? Eu não saberia o que recomendar, na verdade. Laura, quais as diferenças básicas que você vê num possível, agora no futuro, Nelson Barbosa da Fazenda e Joaquim Levy? Certamente não é só aquele 0,5% de superávit de diferença, né? Olha, eu acho que há uma diferença. Eu concordo com o André, de que eu também não imagino nenhum tipo de guinada, até porque não há espaço para isso, né? Nem espaço político, nem espaço fiscal, né? Agora, o que eu vejo é o Nelson como alguém muito mais realista, muito mais pragmático, muito mais ligado enfim, qual é a real situação econômica desde o início. Então, toda essa coisa da revisão das metas, de as metas que o Levy colocava não serem cumpridas, a arrecadação ficar sempre abaixo daquilo que era esperado, etc., etc., havia do Levy uma certa negação desse processo, né? Então, ele ainda queria anunciar aquela meta que já estava claro que não viria por uma série de fatores, mas só deixar para anunciar que ela seria reduzida no fim do ano, etc. Ao que parece, né, pelo que a gente vê, era a força que estava clamando por mais transparência nesse processo, por mais realismo nesse processo. O problema do Guido Mantega foi essa falta de transparência. Então, desde 2013, isso é uma coisa que é curioso como o mercado muda de opinião, né? Porque quando o Nelson saiu do governo em 2013, a reação do mercado foi terrível, porque todo mundo ouvia e o enxergava como aquele que estava justamente prezando pela transparência fiscal, que foi contra as manobras, que também não estava de acordo com as reformas microeconômicas, com a coisa das tarifas energéticas, etc. Pelo menos era o que parecia e era vendido. E o mercado reclamou, saiu um artigo no Financial Times em 2013 dizendo investidores estão preocupados
com o Brasil. E aí vem lá a notícia, não, porque saiu o que parecia ser a voz dissidente, que prezava pela maior transparência, etc. Agora, todo mundo joga ele como se ele tivesse criado toda a tal da nova matriz econômica e todos os erros que Ou seja, a gente sabe esses que problemas de informação adulterada pega até setores que teoricamente São deveriam ser bem mais bem informados, informados, né? que é o mercado também. A memória é Eita. muito curta, né? Eu acho que tem um problema de memória. Eu não sei o quanto que é memória e o quanto que é, claro, jogo, interesse, é jogo, né? De fato, agora ele passou a ser o malvado. E é tudo muito relativo também. Perto do Levi, para o mercado, ele é o malvado. Perto do Mantega, talvez ele fosse o bonzinho. Então... Que nem tem esse mercado, você não tem ruim ou bom, você tem caro ou barato. Exato. Ô, Rodinei, como é que você vê esse descompasso aí entre uma política fiscal para gerar superávit, que derruba a receita, e uma política monetária do Banco Central que explode a dívida e não derruba a inflação? Não deveria haver uma concatenação maior desses mecanismos? Eu acho que deveria, com certeza, mas tem um conjunto de fatores, não só a política monetária, mas que jogou a economia num quadro recessivo muito forte o ano passado. E realmente, você teve que começar o governo com um ajuste mais forte, acho que tinha que ter ganho realismo ao longo do ano, mas o ajuste foi porque, efetivamente, a gente teve um problema de forte aceleração inflacionária, de baixo crescimento, um desequilíbrio fiscal que vinha crescendo muito, né? E aí você teve que alterar a política. Aí política fiscal e monetária andaram no sentido oposto, as duas no sentido de tentar combater a inflação, só que ao jogar a economia numa recessão, a política fiscal ficou totalmente inoperante, e ao não conseguir também aprovar o que tinha que ser aprovado, a política fiscal ficou totalmente paralisada. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, que acho que o André colocou bem, a queda da receita como fato do desequilíbrio fiscal. Tem que pensar o seguinte, o ajuste fiscal, mal ou bem, algumas foram tomadas medidas importantes, porque o que deteriorou o lado fiscal no primeiro mandato da Dilma? O que mudou do debate que vinha sendo feito antes? Basicamente, a gente tem um fortalecimento da questão da atuação do BNDES, montante de subsídios muito maior. A gente tem o controle de preços administrados para poder compensar perdas, erros de política cambial, perda de competitividade, crescimento mais acelerado do custo. E você teve a questão da desoneração, abriu uma muito forte receita. Você já está desmontando a questão do BNDES, você está desmontando a questão dos preços administrados, e aí falta discutir a questão da reoneração da folha. Então, falar que não avançou, agora a recessão pegou e jogou grande parte do ajuste para baixo. Agora, vai ter que, em algum momento, você acabou colocando no meio de tudo isso, choques de credibilidade que a gente não consegue muito interpretar a economia, a gente sempre fala de mudança de confiança, aquilo, mas como que você mexe nesse aspecto? Tá. É uma coisa extremamente difícil da gente incorporar, tá? E aí você vem com esse quadro. Então, de repente, você vê as expectativas ao longo do ano, conforme vai avançando o quadro político, você começa o ano com perspectivas de crescimento de 0,5%. No meio do ano já está -1%. Terceiro trimestre, -2%. Fecha o ano com -4%. Então, que não é surpresa, André, né? essa ideia, quer dizer, o Nelson ele colocou que a prioridade 1 aí é parar com essa queda aí. Por outro lado, o governo não tem espaço fiscal. Que tipo de atuação que pode ser? Você tem um conjunto de concessões aí, você tem um câmbio competitivo aí, mas o que pode ser feito para reverter a queda? Eu acho que, assim, boa parte do que foi colocado, concordo, assim, boa parte do ajuste já está sendo feito, né? Já está mexendo no salário real, já mexeu na questão das exonerações, já mexeu na questão do cambial, a gente já está vendo um resultado melhor na transação corrente, as pessoas pararam de viajar para Miami para comprar lençol, enfim, algumas coisas já estão mais no lugar, né? Agora, quando isso deve começar a surtir efeito, ainda é uma incógnita. Agora, eu não imaginava que a queda ia ser tão forte, mas fazer um ajuste recessivo no meio de uma recessão não tem segredo, né? Claro. É uma coisa assim que, às vezes, a gente precisa falar isso de novo. Assim, fazer um ajuste recessivo no meio de uma recessão não tem segredo. A única coisa que a gente tem que prestar atenção, assim, por que a gente teve que fazer um ajuste recessivo nesse país, né? A leitura que eu faço, né, é que você teve, ao longo dos últimos anos, um processo de elevação do salário somado a uma queda da taxa de juro real no Brasil. Ganhar dinheiro no Brasil ficou mais difícil. Logo, a taxa de rentabilidade
da tradicional classe média, os empresários caiu. Isso daí gerou um pânico geral, que se você teve o governo apagar o incêndio com 400 bilhões, literalmente jogando por helicóptero. Foi uma loucura que aconteceu nesse país. Né? Agora, esses ajustes estão em curso. Vai dar certo? Não dá para saber. Eu que dentro dos economistas do mercado financeiro sempre fui um dos mais otimistas, eu estou muito pessimista, porque eu sei que o mercado não vai comprar a história do Barbosa. Não vai. Não vai simplesmente comprar. não vai. Assim, não tem, o mercado não tem menor paciência mais com isso. Mas por que ele não tem? Porque, eu tentando ler um pouco o que meus colegas estão falando. Né? O certo seria fazer um ajuste médio a longo prazo. Né, fiscal. Né? Fazer uma coisa mais suave. Do Nelson. Vamos fazer um negócio mais tranquilo, etc. e tal. Gradual, mais tranquilo. Só que o médio e longo prazo pertence à esfera política. São os políticos que criam o futuro. Como o futuro subiu por conta de uma crise política muito forte, sobrou para o Joaquim Levy e agora por Barbosa, né, fazer um ajuste todo no curto prazo. Vai cair mais. Não tem segredo, né? -3 aí ano que vem, sei lá. Coisa Falando em setor bancário, há algum receio aí com esse festival de inadimplências decorrentes da Lava Jato aí, de poder estourar numa crise bancária? Como é que você está vendo essa? Eu não saberia dizer exatamente desse crédito corporativo, né, se bate nesse ponto. Né? O que crédito pessoa física, até onde eu vi os últimos dados do Banco Central e do Serasa, está subindo, mas era esperado também, não dava para pensar outra coisa. O que me preocupa muito na Lava Jato é a seguinte questão, né? Você está... Vai parecer muito ruim o que eu vou falar aqui, mas é verdade. Você está investigando tanto, né? E você está descobrindo tanto as relações tão pecaminosas entre governo e iniciativa privada, que eu não sei como a gente vai restabelecer um grau de confiança entre a classe empresarial para fazer algumas coisas. Isso é muito preocupante. Ou seja, o investidor externo, quando vem para cá, você mistura o que são operações criminosas com operações de mercado que nem sempre são transparentes. Eu vou falar outra coisa só para provocar aqui um pouco. Dá até vontade de virar austríaco, né? Quando você vê essas relações completamente espúrias entre governo e todas as empresas. Mas, em geral, puxadas pelo mercado. Mas sim, tudo bem. Mas aí que tá. Aí vem o jogo todo, né? Quem veio primeiro, quem piscou para quem, enfim, né? Agora, mais ou menos por aí. O mercado financeiro, eu sei que não vai comprar. Então, isso sendo bem no bottom line para mim, aqui para os meus clientes, preferência pela liquidez, ou seja, vão tomar título público, pagar 15% ao ano e acabou. Eu não vou ficar investindo e inventar coisa de FDIC, FIP, etc. e tal. Então, a situação é bem difícil. Nós estamos falando nesse momento zero. Você acha que o momento 1, 2, 3, você também... Eu estava otimista no momento -1, -2, -3. Não deu certo, então não vou fazer. Não, você estava otimista a última vez que eu debati com você. Eu era muito mais pessimista. Eu agora estou um pouquinho mais otimista. Ainda que, enfim, o caminho é muito árduo. Acho que até meio do ano nada acontece. A inflação ainda vai acelerar no que vem. Está vindo vários reajustes devido à depreciação cambial. Ainda virão. Então, empresas que estavam sem reajustar preço há muito tempo, que agora, com a desvalorização, ganham um pouco de espaço para fazer isso. Mas, por outro lado, você tem os preços que aumentaram que vão o choque dos administrados passou. A parte de expectativa inflacionária que vinha de mercado de trabalho, com o mercado de trabalho morto, como está, óbvio que está sumindo, né? Mas aí veio a coisa do câmbio. Então, quando a gente já achava que ia... Sabe que é pior? Desculpa, porque sabe das reuniões do Banco Central, né? Dos outros economistas. Aí você tem uma incerteza política. A incerteza vira risco vira juro. Então é tudo no modelinho ali, vira esse negócio automático. E aumentou a inércia. Então, assim, não vai cair as expectativas. Isso que eu estou falando, isso que é preocupante. Não, tem uma parte desproporcional também na reação do Banco Central que coloca a gente nessa sinuca, né? Porque começou com um choque de administrado que foi brutal e muito rápido. Claro que não tinha que ter represado esses preços. Mas daí a fazer esse reajuste de uma vez só, também não sei. Mas aí que está um negócio também da magia do empresário. Eu tive com a presidente em março, e o que foi vendido para ela, se fizer tudo de ruim de uma vez, você resolve. Ela achava em março que o pior já tinha passado. Digamos, essa maneira de você tratar a economia magicamente, aí é um problema, hein? E aí ignora um debate de 7 anos na Europa. Um debate, isso que me impressiona aqui no debate político-econômico no Brasil, é que parece que a gente chegou tardiamente, fazendo uma estratégia que na Europa e nos Estados Unidos já vem sendo discutida e rediscutida, que até hoje não se aumentou juros, etc. Já esse debate sobre espirais
ciclos viciosos, etc. É antigo, já tem 7 anos, gente, da crise de 2008. A gente aqui parece que é radical você dizer que numa recessão de 4% você não pode ter política fiscal e monetária contracionista ao mesmo tempo. As pessoas acham que você é radical, quer dizer, o FMI fala isso, tem 1 milhão de estudos sobre isso, nenhuma econometria existe para provar o contrário. Então, é uma... Rudinei, falando nessa ciência, as metas inflacionárias, não está na hora de começar a se discutir mais claramente aí a eficácia ou ineficácia da... O Nelson ele tem um trabalho mostrando que 11 vezes aí que o Brasil atingiu a meta, 8 foi com apreciação cambial. Sim. Essa discussão na academia, como é que está se dando hoje? Eu acho, pelo menos eu gosto do regime de metas. Acho só que, como foi colocado, a questão de time, de como que você faz, como que você reage a choques, qual o timing de política que você adota, se essa visão de ganhar credibilidade, se tudo tem que ser instantâneo numa única vez, ou se você conquista isso. Agora é uma questão que a gente teve um período, o problema que foi que eu acho que a gente controlou durante um bom tempo com um câmbio apreciado, né? E compensando o câmbio apreciado depois com algumas políticas que levaram ao problema fiscal. E quando você olha hoje a questão da meta inflacionária com dificuldades fiscais, o ajuste acaba sendo no limite, você pode cair num quadro de dominância fiscal, em quadros como esse que seriam o pior do mundo. Tá? Mas eu acho que em questão de metas, regime de metas, né, pode ser mais flexível ou não, mas eu acho que é uma boa sinalização em termos de política. Agora, quando há choques, a recomposição dos preços administrados, 30%, você não pode, junto com isso, querer que logo instantaneamente você vai, em menos de um ano, já trazer a inflação para a meta. Você tem 40%. Então, mas o que a gente percebe aí... Você tem 50% de câmbio esse ano. Quando você olha... tem... Quando você olha a Fazenda, é a síndrome da bala de prata, né? A Fazenda que é a bala de prata com aquele ajuste radical, que você joga a economia lá para baixo e quanto mais rápido você jogar, mais rápido ela volta. Ou seja, quanto mais rápido você jogar, mais você desorganiza a economia. A gente vê assim. Banco Central querendo a bala de prata. A gente deu um cavalo de pau na economia e desestruturou tudo. Né? Então a gente fez 2 movimentos muito restritivos, já tendo choque externo, já tendo elevação de preços para corrigir. Então você deu choques de oferta e choques recessivos na economia. Não, e ainda fica surpreso, e as projeções extremamente otimistas o tempo todo, né? Um negócio impressionante, como os economistas foram os maiores desmoralizados do ano de 2015, porque todas as consultorias, mesmo o mercado, todo mundo estava esperando que a coisa ia reagir, 1%, 2%, 3%, 4%, quer dizer... Então, mas a gente tem um problema. Impressionante. Vale para as religiões, e a gente dizendo, isso vai dar errado, isso vai dar errado, e as pessoas tal da fadiga da confiança, né? Não, vai vir, o poder da fé aí. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lin, lembrando que o programa foi gravado e as perguntas já enviadas ao nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, Nassif, o internauta Lucas Ponés, de Presidente Prudente, do Estado de São Paulo, faz a seguinte pergunta. É viável retornar à política econômica do primeiro mandato da Dilma? Qual o impacto de uma redução brusca na taxa Selic? O que foi a política econômica do primeiro governo Dilma? Tem 2, né? Então, eu acho que ela se esforçou muito no sentido de dar todos os subsídios para os empresários, né? Acho que bateram na porta... Isso em 2013, 2014, né? Tem 2 períodos é verdade. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que tem isso. No início do mandato dela, ela fez um ajuste mesmo, falou, cheguei. Fez um ajuste fiscal enorme em 2011. E o mercado, inclusive, eu falei, truco ladrão, porque apareceu o Manteiga com o PowerPoint lá muito mal feito, na verdade, mas ela fez. Mas depois teve esse processo. Acho que não tem espaço para isso, porque o espaço fiscal, obviamente, está bastante diminuído, né? Não dá para fazer desse jeito. Mas para entrar numa discussão que é sobre o sistema de metas de inflação, eu acho que tem que ser mantido, né? Apesar de eu ser um keynesiano, né? E é um instrumental neoclássico, esse, por excelência, eu acho que é mais fácil até se manipular as percepções através de um uso menos ingênuo do sistema de metas. Mas que não é o regime, como o regime é executado. Exatamente. Arte é fundamental. É artístico, né? O pessoal, os economistas, né, hoje em dia, né, eles têm uma vontade de tentar higienizar, né? Então, até o último fio de cabelo
Mas não é, a vida é assim mesmo, não tem como fazer Mas isso. o Tobini, com aquela emoção que ele transmite, ele consegue... Mas ele tá quietinho lá, ele tem que estar bem, né? Não tá dentro do barulho dele. Mas só para falar assim, por exemplo, a Selic não é dança da chuva, não adianta subir Selic, você vai melhorar a oferta de algumas coisas. Então, o jeito que a gente usa o sistema de meta de inflação é um jeito ingênuo até para quem usa mesmo. Parece lá aquele fora, uso né? de sanguessuga contra a febre. Não, Você joga todas coisa. aquelas contas para poder apreciar o câmbio. Então, mas aqui tá. É esse tipo de coisa que é esse barroco. O brasileiro é barroco, não sei. Eu acho que a gente quer colocar um monte de santo, deixar o carnaval, não sei. Tem uma coisa sociológica aí muito estranha. Agora, do mandato Dilma não dá para repetir agora. Eu acho que o ajuste está sendo feito. Não dá e não se quer. Não se quer, Ninguém exatamente. quer. Então, eu queria aproveitar e perguntar o seguinte: às vezes, quando você conversa com alguns economistas neoclássicos, eles falam, não, isso aí é a nova matriz econômica. Isso aí é nova matriz econômica ou é um conjunto de erros que não cabe em nenhuma matriz? Um conjunto de erros. Eu não conheço nenhuma teoria que justifique de forma coerente as várias medidas que foram feitas no primeiro mandato da Dilma. E eu acho que associar esses erros, os vários erros ali, o erro inicial de magnitude e rapidez na redução de juros, sem que isso se sustentasse depois, porque o câmbio se desvaloriza, você tinha ali a pressão já de aumento de juros nos Estados Unidos, então aí a inflação acelera e aí aquilo não se sustenta. Então, isso aí já foi um primeiro erro, não dá realmente, não adianta você fazer um negócio ali que depois não se sustenta. Segundo erro, o ajuste via corte de investimento público, que acontece de cara em 2011, brutal, num momento em que o resto do mundo já desacelerava, em que aqui as coisas já estavam desacelerando no mercado interno, ela reduz o investimento público brutal e depois mantém em relação ao PIB, enquanto que o Lula vinha aumentando, era o motor do crescimento, um dos motores. Que é sabidamente a parte do gasto público que tem mais efeito multiplicador, que encadeia investimentos privados, que tem efeito positivo no próprio produto potencial, na produtividade do trabalho, etc. Isso, ela não aposta nisso aí, ao invés disso, aposta no setor privado, investindo a partir desses incentivos que aí vão ficando cada vez mais desesperados. Não são política industrial. As pessoas acharem que desonerar de forma completamente sem critério, como foi feito, subsidiar a creche via BNDES ainda teve uma parte que tem que ser defendida, tá? Mas também passou a ser um excesso pouco criterioso, pouco coordenado. Vamos dando mais margem de lucro para ver se os empresários reagem, mas uma economia completamente estagnada, ninguém reage. Essa história que depois se apelidou de nova matriz é simplesmente uma sequência de tentativas de corrigir, onde aquela coisa de o remendo é pior que o soneto, né? Você vai indo, tentando salvar. É uma coisa que atribuir, digamos, o crescimento da dívida pública de 20% para 60% no período Fernando Henrique Cardoso, a ortodoxia econômica. Ou seja, aquilo é barbeiragem, como foi barbeiragem aqui. Claro, e uma coisa importante é dizer que a expansão fiscal do governo Dilma, ela foi em 13 e 14. Não há o período inteiro de expansão fiscal e ela foi principalmente via desonerações. Vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje faz um balanço aí dos acontecimentos econômicos no Brasil em 2015. Nesse segundo bloco, vamos falar continuar falando das expectativas do mercado brasileiro e dos investimentos internacionais. André, o que o Nelson Barbosa tem colocado é que o Brasil ficou barato, a questão do câmbio, e se você conseguir um mínimo aí de estabilidade fiscal, você teria bons volumes de investimento para infraestrutura, e além do mercado interno se recuperar com substituição de importações. Como é que você vê o olhar estrangeiro sobre o Brasil hoje e na expectativa de um reequilíbrio fiscal? O segundo país que mais paga juros no mundo, a segunda moeda que mais paga juros no mundo é o rand sul-africano, que nos últimos 12 meses pagou 6,5%. A gente está pagando 14,25%. Isso para dizer o seguinte, para estrangeiro o Brasil é ruim até a página 3. A verdade é essa, né? Brasil está barato, é óbvio que está. Eu assessoro, enfim, falo com fundos de private equity, que private equity é compra ativos mesmo, né? Não é
mercado financeiro. Eles estão vendo tudo, né? Por exemplo, recentemente a China tomou 10% das linhas de transmissão de energia do Brasil e 7% da produção. Então, quer dizer, isso tudo mostra que existe apetite para o Brasil. Em relação a estar muito barato, muito caro, isso daí varia tanto, só para colocar desse jeito. Por exemplo, o câmbio agora está em torno de R$4. É o pior nível desde 2003. Mentira, porque Claro. R$4 hoje não compra as mesmas coisas que R$4 em 2003. Eu fiz a conta até setembro, na verdade, porque não sai o CPI. 2002 e 2003, o pico... Se você pega 2003 e considera o IPCA sobre o CPI, que é preço consumidor, tinha que estar quase R$7. Então, quer dizer, daria para ainda andar mais. Então, assim, de novo, né, eu acho que tem muito... a discussão econômica brasileira, a discussão sobre os rumos do país ficou muito envenenada por uma série de vetores aí que tem a ver com a política propriamente. Só pegando esse ponto, Tá. quando resolve aumentar os juros de novo, o que aconteceu? Porque, num certo momento, parecia que toda a indústria de fundos ia para o longo prazo. O que aconteceu quando inverte? Não, que nem a Laura colocou, né? Você cortou a taxa de juros para 7,25, isso daí fez a taxa de juro real em 2012 cair para 1,2, o mercado teve que deixar de ficar pós-fixado, ou seja, acredito que tanto que o juro ia subir para ficar pré-fixado, ou seja, achando que o juro ia cair, ou seja, pegar a taxa antes, teve uma corrida desesperada. Mas o que é bom que aconteceu nesse momento é que nesse movimento de pouco tempo, né? Foi de 2005 talvez, que veio caindo mesmo assim, até agora. Gradualmente, né? E mais do que isso, né? Isso aí foi criando uma indústria de profissionais. Às vezes a gente, economista, a gente fica muito na ponta de lápis, né? A gente esquece, e eu vejo isso na corretora que eu trabalho, por isso que, apesar de ser do mercado financeiro, eu vejo isso aí como muito importante. Lá tem muito crédito privado. E hoje em dia a gente criou as densidades, assim, ter profissional, tem gente que faz custódia, tem gente que faz administração, a gestão. Agora você tem um conjunto de profissionais para isso. Só que aí o juro subiu, agora está todo mundo se olhando assim. Não precisa, né? Não precisa nenhum profissionalismo. Exatamente, acabou. Eu lembro a agitação dos Isso que é fundos de pensão para poder se adaptar para os novos tempos. Não, e você tinha uma coisa que era bonita que estava acontecendo, por exemplo, tem RPPS. Né? Uma vez eu estava fazendo palestra para a RPPS Nordeste, eu tinha uma RPPS, uma cidade do interior. Explica aí. RPPS é o Fundo de Previdência Complementar das Prefeituras. Né? Uma cidade lá no interior de Sergipe. E a moça, né, a gestora lá, virou e falou: André, eu gostei dos seus produtos, eu trouxe aqui, mas a gente tem aqui um parque eólico aqui perto, a gente precisa, eu queria, não tem nada que a gente possa comprar que financie o cabo, porque não passaram o cabo. Eu fico imaginando o Keynes ouvindo isso. Acho que ele ia se emocionar, porque é o sentido mais claro, que não existe poupança em termos líquidos para a comunidade. Você tem que gerar um investimento na comunidade para gerar. A gente estava construindo o Brasil, isso que é o trágico. A gente estava construindo o Brasil. Quando o governo puxou o freio de mão e saiu subindo a taxa. A taxa pré, hoje em dia, paga 15%. Quem vai ser maluco de fazer outra coisa que não seja referenciar o governo? Não, e tem uma coisa aí que é importante, porque você está falando de juros nominal toda hora, você falou um pouco de real, mas é o seguinte, mantendo os juros onde está, ainda que já parece que o último conselho já foi, o Copom já se dividiu, então isso normalmente indica que vão aumentar. Mas mesmo se mantivesse como está, com a desaceleração da taxa de inflação do que vem, vai aumentar a taxa de juros isso real. aumenta a taxa de juros real. Ou seja, não é só... Se a gente conseguisse ter um consenso de que não pode aumentar a real, vamos manter a real, né? Já seria então, mas passo. quando a gente olha a estratégia de Joaquim Levy era tentar segurar a inflação, que é essa taxa real futura. A hora que começasse a cair, ele achava que imediatamente startaria os investimentos. Essa percepção mágica... Desculpa, só colocar. Tem uma coisa que tem que deixar muito claro de novo. Né? Da mesma forma que quando você faz política recessiva, numa recessão profunda, empresário não investe porque os juros é baixo. Vou ter que ter demanda. Empresário investe porque tem demanda. E essa discussão que a Laura está falando, que são 7 anos... Né? Depois, sabe o que acontece? É importante falar isso. Depois ganha o Podemos aqui, só para exagerar aqui no negócio, o pessoal vai se assustar e achar que virou Venezuela. Não é. A gente está afundando o Brasil numa recessão muito forte. O juro na Alemanha, o nominal, o juro de 2 anos na Alemanha, está rendendo nominalmente menos 0,33. Se fosse verdade que juro baixo gerasse crescimento, não tem demanda. Isso. É óbvio. Mas assim, é tão óbvio que não deveria nem ser um objeto de discussão. É condição necessária, só não é condição suficiente. Deixa eu pegar Rudinei, mas é aquele negócio. Se a gente pega a política monetária e as metas inflacionárias visando derrubar a inflação, se a política monetária atua sobre demanda, e a demanda está lá embaixo,
Não é hora de se discutir mais a eficácia desse instrumento? Não, eu concordo, acho que foi colocado aqui. A inércia é muito maior do que se esperava. A gente pega a inflação de serviços, continua extremamente alto, que era onde deveria estar caindo, puxando para baixo no contexto do câmbio. Está subindo, você vai ter os tradables, vão realmente ter impacto inflacionário. Mas o setor serviços deveria estar compensando. E a gente não observa isso. O setor serviços continua com uma inflação na ordem de 8% no ano. Então, toda a lógica do sistema de metas seria você dar um choque recessivo, vai cair salário, vai cair o preço do serviço, e você teria o início da queda da inflação. Agora, você tem um conjunto de choques, tá? Câmbio, preço, que você acaba aumentando a inércia, que a pessoa acaba tendo um comportamento muito mais defensivo em relação aos preços. Então, nesse contexto, nesse ano, com certeza a política monetária de juros altos acabou derrubando muito mais a atividade econômica com baixa eficácia no controle da inflação. E aí, todo esse contexto ainda de incerteza ainda acaba aumentando a inércia dos agentes. Né? Então, e como é que sai dessa armadilha aí? Então, só colocar, esse ano também teve esse negócio, mas teve 2 choques importantes. Liberou todos os administrados, que nem a Laura colocou, e você teve uma desvalorização do câmbio de 60%. Não, e você teve uma seca. Uma seca. Você teve uma seca ainda, que o pessoal fala pouco, mas teve uma queda de commodities também. Não, eu brinco que a Dilma também ela não tem muita sorte. Além de faltar, às vezes, algum talento, a sorte é fundamental. Ela pegou seca, crise das commodities, o maior desastre da história ambiental. Não, Zika vírus, agora pegou fogo. Tá esse filme de terror em 2015, realmente. Não vai ter mais museu no Brasil. Não, assim, realmente acaba logo em 2015. Tem que jogar sal aí. Ainda bem que falta uma semana só. Tá acabando. Mas então, vamos voltar de novo aí. A questão política aí. O impeachment, quando você olha o custo impeachment aí, com as últimas decisões do Supremo, as manifestações de rua, as manifestações de pessoas, de luminares aí do país, o custo do impeachment ficou mais alto que o impeachment. Aquela ideia do impeachment mágico, que você substitui e tudo cai no lugar. Como é que fica, se esvaziar efetivamente o impeachment, que ganho que você tem do ponto de vista político, refletindo isso na economia, Laura? Olha, eu tenho a seguinte sensação, né? A gente foi entrando um pouco numa retroalimentação onde a crise política e a crise econômica estão piorando uma a outra. E o impeachment veio mesmo para piorar esse processo, porque a incerteza gerada só aumenta. O programa que veio, alternativo, que era o programa que o PMDB anunciou lá, Pontes para o Futuro, que na verdade são pontes para túneis para o passado. Quem elaborou aquilo lá? O PMDB aquilo lá é um programa extremamente recessivo e que ainda por cima ataca direitos, quer dizer, vai além na reversão. Mas quem a Teodoro Vilela não existe. Eu não sei quem foi. Foi o Delfim que fez, mas a decisão foi do Temer só. Então, aquilo ali ainda veio deixando mais claro que a solução por aí estava ainda mais perigosa, que já não ia ser mais só uma reversão de ganhos salariais, de distribuição de renda e de crescimento de emprego, que essa a gente já está fazendo, né, muito rapidamente, mas ia ser também uma reversão de direitos constitucionais, etc. Então ficou ali, falta de legitimidade ficou clara ali nas ruas, etc. Então, essa parte está claro, como você colocou, que o impeachment não melhoraria a crise econômica, porque até então ainda se tinha aquela ideia de que não, toda a culpa é da política, no momento que tiver o impeachment, a confiança volta. Mas essa história de confiança volta a gente já ouviu muitas vezes por uma série de coisas diferentes, né? Que ela volte com o impeachment, não imagino. Agora, tem um lado bom, que é o seguinte, a Dilma e o PT, no momento em que resolveram sair dessa chantagem e que os deputados votaram a favor do prosseguimento do processo na Comissão de Ética, aquilo ali claro, a partir dali o governo passou a estar na batalha do impeachment abertamente e informando, né? E as pessoas foram vendo que aquilo ali estava não tendo nenhuma legitimidade, etc. Eu acho que agora o STF corroborou isso daí, a coisa vai para o Senado, imagino que não saia, e o governo ganha um pouco a capacidade de governar. Por outro lado, não imagino que terá maioria nesse Congresso, em nenhum momento. Né? Então, os tais 3/5 que você precisaria para governar,
isso não vai conseguir. Mas o governo precisa aprender a governar sem maioria. Como é que você faz sem maioria? Não é costurando acordos gerais. Você tem um conjunto de políticas que não precisam necessariamente de leis. Claro, e tem conjunto de políticas que dá para ser feito, como o Obama vem fazendo, sem maioria, já há anos nos Estados Unidos. Tem ideias, diagnósticos, tem tudo E disponível, tem outras coisas que você consegue costurar acordos específicos para cada política, né? E eu acho que é por aí que tem que ser a saída. Vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lin. Lembrando que o programa foi gravado e as perguntas já enviadas para o nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, a internauta Eduarda Souza, de São Paulo, faz a seguinte pergunta. Como desenhar uma nova política econômica que não seja mais baseada no aumento de crédito para que o país consiga aumentar de forma sustentada? Rudinei, essa ideia de ir para o investimento, sendo que o consumo ainda segura a peteca, como é que se faz a transição? Então, você tem um problema sério que é o seguinte, que primeiro você vai ter que resolver toda essa questão política, você vai ter que recuperar a capacidade mínima fiscal do Estado para poder retomar investimento. Hoje, sem capacidade fiscal do Estado, programas de concessão, investimento público, tudo isso fica bastante limitado, né? E a questão do modelo baseado no crédito, o crédito não é só consumo, tem que rever até a coisa do mercado financeiro facilitando o processo de investimento. Né? Agora, eu sou bastante cético em relação a fazer qualquer transição sem recuperação fiscal do Estado. Esse é o ponto primeiro aí. Agora, o que foi colocado? Questão fiscal passa muito... É a arte de fazer política. Ele vai ter que ir fazendo política não sem maioria e sem conseguir destruir um esforço fiscal de poupança pública, sem destruir ganhos que você teve do ponto de vista social no passado. A gente já falou, desarmar os equívocos que foram feitos no primeiro mandato ou as tentativas de correções, sobreposição de erros que foram feitos, isso já dá uma sinalização. A pauta está dada, o Nelson já colocou a coisa da reforma da Previdência, que aí num horizonte maior já dá uma sinalização em termos de equilíbrio fiscal, melhorando isso. E vai ter que discutir a coisa do financiamento de impostos no Brasil. A gente não tem hoje, no momento, condições de fazer qualquer ajuste sem aumentar. Hoje vai ter que aumentar a carga tributária. Não tem como escapar disso. Agora, por exemplo, algumas políticas que podem afetar mais fortemente o lado social, por exemplo, acabar a política de valorização do mínimo. Eu acho bastante complicado. Isso aí teve um impacto muito forte na distribuição de renda, que é complicado mexer nesse tipo de coisa. Né? Agora, a pessoa que propõe, digamos, esse tipo de medida acha que nós estamos no regime militar, aí que você vai... o que a Laura colocou, não dá para a gente começar a pensar em fazer uma proposta de ajuste fiscal que jogue fora todos os direitos sociais conquistados. Agora, alguns direitos são abusivos, não tem coisas na Previdência que são abusivas. Claro, a coisa do teto, do funcionalismo, teto remuneratório, isso aí é uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção, porque isso está no Congresso. O governo, quando anunciou o pacote de medidas de ajuste, colocou lá a regulação, porque você tem as remunerações e coisas que são indenizações, mas que acabam sendo incorporadas, né? Ou que se diz que são indenizações, mas que na verdade são remunerações. Então, receber para estar em conselho de empresa estatal, enfim, uma série de outros auxílios, etc. Esses todos fazem com que você tenha uma economia, se você conseguisse regular e implementar de fato o teto, uma economia que era 900 bi, eu acho, no anúncio do pacote, não é irrisório. 900 milhões. Não, 900 milhões. Nossa, 900 milhões ou 800 milhões do pacote anunciado. Não era das mais irrisórias. A reforma ministerial, a coisa de reduzir ministério, é muito menos que isso. Não, mas, cara, essa reforma ministerial foi um blefe, hein? Isso. Você desorganizou ministérios que não davam custo nenhum, estavam implementando políticas efetivas. Era puro simbolismo. Mas a coisa do teto também tem o mesmo simbolismo, dá uma economia maior e o Congresso já alterou, parece que não só não vai passar essa proposta que o governo tinha feito, como vai agora incluir de forma oficial parte desses auxílios como remuneração, quer dizer, estão legitimando em causa o negócio. Né? Vamos ao segundo intervalo e brasilianas.org volta já.
Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje faz um balanço dos acontecimentos econômicos em 2015. Nesse último bloco, vamos tentar avaliar o que se pode esperar para 2016. André, a gente tem um conjunto de empresas aí, principalmente no setor de petróleo e gás, que está na bancarrota aí. Por outro lado, surgiu esse acordo de leniência. Você vê condições aí do mercado, eventualmente, participar de capitalização dessas empresas, ter uma recuperação rápida ou muito complexo? Olha, eu não sou analista do setor de óleo e gás, então não poderia falar exatamente desse setor. Agora, o que a gente vê aí é que você tem uma questão do preço de commodity, principalmente de petróleo, que reverteu realmente, a dinâmica que a gente estava falando deu muito azar mesmo, porque a dinâmica, por exemplo, o preço de petróleo está praticamente viabilizando pressão, né? E se apostou muito nesse caminho, né? Forte. O que eu vejo que deve ter umas fusões e aquisições sim, né? Vale anotar que, eu estava falando de crédito no bloco anterior, a participação da Bolsa de Valores no total do PIB, né, no Brasil é 35%. Se você pegar o capitalização de mercado de todas as empresas, é 35% do PIB. No Canadá é 115%. Assim, a gente não, é uma piada, não existe e olha que é uma das maiores das emergentes. Né? Vai ter muita, acho que essa área já vai ter muito negócio ano que vem. Lá na corretora está se preparando bastante para fusão e aquisição de tudo que é setor. Né? O mercado de capital acaba impedindo que surjam novos negócios, mas os negócios existentes a gente reorganiza isso e é isso que deve ser feito. Laura, o cenário internacional, como é que você vê aí essa questão das commodities e essa é a pior parte, assim, realmente acho que não há nenhuma perspectiva de retomada das commodities, então o cenário é de reversão e será longo, a China não vai puxar e não vai salvar a nossa vida como salvou no passado, em 2003, 2004 e depois da crise de 2009. Os Estados Unidos patinam, então, é claro, tem os momentos de maior otimismo, mas logo depois isso um pouco vai por água abaixo, então também não dá para esperar que daí venha a nossa salvação, e a Europa nem se fala, né? Então, realmente, o cenário externo, ele é péssimo, o que pode dificultar, por exemplo, que a nossa saída seja com a desvalorização cambial estimulando nossas exportações. Eu não vejo isso acontecendo, porque o cenário de comércio internacional vai ainda se aprofundar negativamente. Mas vamos ver aqui um ponto aqui. Quando teve a crise de 2008, nós tivemos aí uma baita capacidade ociosa na engenharia europeia, nas empresas, engenheiro disponível, queria até fazer mais engenheiros. Eu vou perguntar para o Rudinei, o fato do Brasil ter, digamos, esse desafio de infraestrutura, não seria um atrativo grande para os capitais internacionais? O que seria necessário para trazê-los? Então, eu acho que hoje a questão fundamental tem essa questão da excesso de recursos financeiros que pode ser captado. O Brasil manteve a captação de recursos, não caiu, o investimento direto continua aí na faixa de 60 bilhões. Né? Agora, para retomar a questão de infraestrutura, hoje é mais quadro institucional e político, eu acho. Eu acho que essa é a questão para você conseguir fazer a adaptação de capital estrangeiro. Né? Então, você vai ter demanda aí, algumas coisas em rodovias, aeroportos esse ano, portos privados, alguma coisa, né? Mas eu acho que a questão-chave é que você teve que o André colocou no primeiro bloco, você viu uma quebra de confiança aí no relacionamento setor privado, setor público, que você tem que, de certa forma, restabelecer. Então, a Operação Lava Jato contribui para jogar expectativa de investimento lá para baixo. Quem vem de fora tem que saber como que vai ser esse relacionamento. Né? Então, eu acho que hoje a questão é mais de definir claramente, definir rápido esse quadro. Será que não está faltando um pouco de criatividade financeira, da engenharia financeira aí? Só para dar um exemplo, no começo dos anos 90, nós estávamos numa situação um pouco similar aí, teve uma crise política, estados e municípios praticamente quebrados, até o Itamar fazer aquele arranjo do setor elétrico. O setor elétrico estava uma embarelha, e na época surgiu aquela tese do encontro de contas aí, de você fazer grandes ajustes em que estados e municípios entrariam com seus ativos, até com direitos futuros a fundos de participação, e você criaria fundos sociais para participar dessa.
Será que hoje nós temos aí essas massas de passivos aí para todo lado, que o mercado costuma transformar passivos em oportunidades também relevantes. Será que não está faltando você sair um pouquinho do senso comum aí? Aqui tá, obviamente, a gente transforma passivo em oportunidade. O problema é que o custo do dinheiro é 15% ao ano, custo de oportunidade. Sim, mas tá falando é muito O elevado. passivo Mas tô falando em do termos governo é política- uma oportunidade boa demais. Exatamente. O passivo do governo é uma oportunidade boa demais. Não, eu não estou nem dizendo mercado, eu estou dizendo do ponto de vista do governo, não é hora dele começar a pensar em alternativas. Olha, eu não saberia dizer, não sou tão especializado assim nas contas públicas, enfim, do setor público para dizer isso. Mas eu acho que a gente está, de novo, a gente está fazendo um ajuste. Para falar 2016, né? Entrar em 2016. Muito ajuste já foi feito, a gente já sofreu muito, essa população já sofreu demais. Já teve ajuste no salário, já teve ajuste no câmbio, já teve ajuste no preço relativo, está tendo ajuste em vários setores. Ele está no meio de uma investigação de corrupção que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Incríveis no bom sentido? Não, boa. Isso é muito bom. O que está acontecendo é muito bom. Vai ser ruim porque no começo vai doer, vai ter... Mas é muito prazo bom. Afeta muito a economia, mas no longo prazo Mas tem é um impacto ótimo. positivo. Sabe o que eu fico pensando assim, quando eu vou falar às vezes com alguns fundos de novo, de private equity. A gente acha ruim o Brasil, imagina doing business in Russia. Fazer negócio na Rússia, fazer negócio na Índia, fazer negócio na África do Sul. Não é, o pessoal acha que A aqui corrupção é incerteza, é incerteza. Claro, e aqui incerteza. agora a gente está mais ou menos organizando essa bagunça. Tá. De novo, é bom, isso é muito positivo, né? E esses ajustes foram feitos. Doeu? É difícil? É. Olha, André, só te interrompendo, eu acho que é importante essa parte aí, porque muito se fala agora que não conseguiu fazer, não fez o ajuste. Fez, sim. Na verdade, não tem nada que veio que é porque fez o ajuste, porque o Congresso não aprovou o ajuste. Você vai olhar a despesa primária do Tesouro Nacional, que crescia uma média de 4% ao ano, tirando quanto? Previdência, caiu esse ano 6,7%. Claro que está fazendo. Então, Consumo assim, do uma governo coisa que tá caindo. crescia em termos reais, a 4%, 5%, em 13, 14 cresceu mais, cresceu 7% com a expansão, decresceu 6,7%, 6,8%. Quer dizer, houve um ajuste brutal, gente. Isso a gente precisa. Se olhar investimento público, então, Despencou. a queda é brutal Despencou. também com as estatais, com a Lava Jato, etc. Não só a União. Então, mas esse esforço foi feito, né? Isso que nós, como brasileiros, tem que reconhecer. Agora, o que não aguento mais, isso daí realmente, para mim, já deu, por isso que eu estou pessimismo, é precisar ter projeto de país de novo. Eu espero. A palavra é projeto de país. É isso. Esse Se a gente prazo, não, ninguém se a gente não aguenta tiver, mais. não aguento mais, porque isso eu até escrevi isso, estava escrevendo isso até para cliente, eu falei, esse ajuste recessivo é um ajuste recessivo na alma, a gente está ficando mais cínico, né? Mais frio, não dá mais, isso não dá. Espero que passado, porque o que eu acho que aconteceu em 2015, para falar de 2015, é que 2014 não acabou. É isso. 2015 foi o ano que não existiu. Agora com o impeachment, talvez até porque o PT está mais petista nesse sentido, né? Parou de ficar na chantagem ali um pouco desse governo, talvez, não sei, eu não sou analista político. Talvez vá para frente, entendeu? Mas não dá mais, a gente estava andando em falso, gerando em falso, no meio do caminho, já que o governo não conseguiu comprar credibilidade no varejo, veio o Banco Central comprar credibilidade no atacado com 500 bi. Não dá mais isso não é projeto, isso daí vai afundar mesmo. Essa questão desse RED, esse custo do RED para as empresas privadas, como é que se resolve? Já foi feito o ajuste, o custo já incorrido, tinha que acabar com os swaps cambiais, como é que... Eu acho que o Banco Central não tem que ficar vendendo swap. Eu acho que você tem mecanismos aí, o cara está arbitrando, o cara está no mercado, ele vai correr risco da operação que ele fizer. Né? Fazia sentido passar a você usar quando o câmbio era variável-chave, na estabilização, ganhar. Agora, você já colocou no patamar, não tem sentido, eu acho que o governo continuar. O que você acha que pode incorrendo nesse acontecer? O que custo. acontece com o mercado e as contas públicas se começar a desmontar essa armadilha? Vai ter o swap, vai tirar o swap, então o real vai para o dólar vai para, sei lá, 5, 6 reais, depois volta. Outra coisa, a Não, mas empresa é só especulou. aproveitar a calmaria. Teve uma calmaria aí. Tem Não, que tem aproveitar e que parar desarmar com esse essa negócio. história e tem que aproveitar a próxima calmaria para fazer o que o governo não fez, que é fazer uma regulação direito do mercado de câmbio no Brasil. sim. A gente colocou o IOF, né, em algum momento, de forma assimétrica, só na posição comprada, não colocou Não na vendido, vendida. Quer dizer, isso. poderia ter tido uma oportunidade de dar uma regulada num fluxo de capital especulativo que a gente
agora vai daqui a pouco descobrir que em grande parte, inclusive é cartel, né? Tem uma parte aí que no mundo inteiro já está sendo condenados às manipulações. E no caso do Brasil, tem que tomar muito cuidado, mais do que outros países, que é o seguinte, imagina que você é um gestor que você está sentado em Londres, ou em Frankfurt, ou em Nova York. Se quer comprar ou vender moeda emergente, você não faz isso com a lira turca, você não faz isso com o rand sul-africano, você faz isso com o real brasileiro. Então, como nação, estou falando como brasileiro, um pouco de orgulho aí, não faz mal nem. Como brasileiro tem que saber se preparar e se proteger disso daí, não é assim, é o mínimo. Não pode ser assim, né? Agora, o que o Banco Central estava preocupado, que se dá aquele problema todo em 2008 com a Sadia, que eu estava falando, se disparasse o câmbio e ninguém tivesse feito o hedge, podia dar um problema geral. Sim. Mas, de novo, concordo contigo, você não estava querendo especular com o câmbio, amigo? Tá bom, agora aguenta. Em Porque no Brasil 2008 também ninguém quer Não, risco. o problema né? é a gente estar falando de um ajuste de um primário de meio, 1,5%, 2%. De 8%. E está pagando 8%, sendo que 3% do PIB é swap, sei lá, 2% Deve ser, do PIB, 100 bi, 500, 2,5%. por aí. Vamos a Tá outra pouco pergunta mais. selecionada dos 200 nossos telespectadores, bem. internautas pelo jornalista Nelson Lim. Bom, o internauta Felipe Silva, do Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta. O Brasil corre o perigo de ter sua nota rebaixada por mais alguma agência internacional de peso? Tem mais uma. Caso positivo, qual a perspectiva para que o Brasil volte a se tornar Só um bom mais uma, pagador? Então, é óbvio que vai perder. Com 500 bi nos últimos 12, meio trilhão de reais pagando de juros, vai virar isso daí dívida bruta. Dívida bruta vai perder. Pronto, acabou, perdeu. Tem Agora, mais uma. Tem mais Falta uma. mais uma. pra Agora perder, minha né? memória. Já perdeu só A mais FIT uma. já A FIT já foi, não vou lembrar qual que é. Mas Perdeu, essa acabou. não Positivo é que já. depois dessa mais uma você não cai mais. Não, é. Não, você pode sempre cair mais. Mas né? é que, Na nota, mas então, né? mas é que eu Não, fico mas não vai preocupado. ter mais nenhuma rebaixando. Pode A ser que gente a vai gente pode voltar à perder nossa mais. situação normal, que é que nunca tivemos grau de investimento Investimento mesmo, até 2008. Ninguém sabia o que era grau de investimento. Então, Mas é que tá, pra quem tá voltamos querendo ao voltar, tá status no Não vai ter reais de impacto nenhum 12%. agora, né? isso. Agora, esse negócio de perder o grau de investimento, que eu fico, de novo, o Brasil tem que tomar cuidado, até por conta do câmbio. A Rússia não tem nenhum grau de investimento. A Rússia está metida numa guerra. A Rússia está numa situação de sanções com a Europa. O risco dela, medido por CDS, é uma medida de risco. É um contrato financeiro para você proteger daquela dívida. Está em 300. O nosso está em 420. Por que o Brasil está em 420? Alguém explica isso para mim? Porque o Brasil é tão mais arriscado, Não a tem gente é fundamento, estranho, o que é? A gente Mas saiu um negócio Mas da isso foi, própria historicamente Bloomberg. sempre foi assim, né? Saiu uma coisa da própria Bloomberg. Depois que teve o rebaixamento da primeira agência da Standard Poor's, um analista que rodou lá o modelo falou, engraçado, eu estou vendo aqui, o Brasil tem menos risco de insolvência do que quase todos esses outros países. óbvio que tem. E por algum motivo, no tal, estou achando isso estranho. Quer dizer, a gente até está falando, gente, a gente tem mais reserva do que dívida E externa. o que explica? Então não dá para ter crescimento cambial. A gente não tem dívida externa, a dívida A gente não externa tem é dívida O que externa. explica? negativa. É questão política só? É difícil, né? Eu acho que há uma coisa do mercado de comportamento de manada em que, às vezes, o interesse é um pouco esse. E o primeiro que diz que, olha, isso aqui vai ser terrível, estamos numa crise dramática. O primeiro que informa é aquele que ganha, né? E ele tem todo o interesse em contaminar e convencer todos os outros disso daí. Eu né? acho que tem... Inclusive as agências que vão lá e dão a chancela para aquilo que já E quando vinha você olha a sendo. questão fiscal, que é o que todo mundo alega, que a questão externa não tem nenhum motivo de ter rebaixado. A questão externa, Não. quando olha a questão fiscal, a gente não teve uma dinâmica fiscal tão explosiva quanto a gente teve em momentos passados. Claro. Em outros países, hoje. Não, a gente está Hoje, com a a gente dívida teve a dívida menor do que a líquida. gente tinha em 2003. A dívida líquida ainda está abaixo dos professor, 40%. Pessoal, Agora- infelizmente, o programa Brasileiras.org aí com o balanço dos acontecimentos econômicos do Brasil 2015, perspectivas para o próximo ano, termina por aqui. Eu agradeço a participação do André Perfeito, que é economista-chefe da Gradual Investimentos, de Laura Carvalho, que é professora do Departamento de Economia da FEA USP, do Rudinei Toneto Júnior, professor titular do Departamento de Economia da USP de Ribeirão Preto. E também agradeço a colaboração do jornalista Nelson Lim e de você de casa que nos acompanhou em mais essa edição. Lembre-se, esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.